É o endereço, né? Boa tarde. Boa tarde. Quer se apresentar? Só um segundo. Hã? Só um segundo. Meu nome é Marco André Carvalho. Eu sou ex-cuidador social da Reencontro. Você tem algum parentesco com alguém da entidade Reencontro? Com o Nilson. Com o Nilson. Isso. E só o Nilson, quem mais tem que trabalha na entidade, que é parente seu? Não, quando eu trabalhava lá, só ele. Que horário que você trabalhava? Eu trabalhava das 6 da tarde às 6 da manhã. Eu era cuidador noturno. Noturno. E era você mais quem que ficava lá? Eu e o Anderson. Só vocês dois? Só nós dois. Tá. Seu nome foi citado por duas pessoas já, que vieram depor, como funcionário fantasma, tá? Um deles foi até o Felipe, né, que relatou agora também. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, para começar, o Felipe, ele mesmo disse que ele não chegou há um ano lá trabalhando, porque em 2016, quando ele eu não estava lá, eu entrei em 2017. E quando eu saí agora, no começo no meio de janeiro, ele estava começando, então eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, até porque nossos horários eram completamente incompatíveis. Você está trabalhando atualmente? Atualmente, sim. Na verdade, eu estou fazendo alguns bicos, na verdade. Eu trabalho com gerenciamento de obras. Tá. Naquele tempo, você trabalhava em outro local? Trabalhava. Você pode falar o nome? Não, na verdade, eu fazia bicos, né? De quê? Da parte de pedreiro, alguma coisa assim. Porque o meu salário não dava o complemento da minha renda total que eu precisava. Então, quando eu fui contratado, eu avisei, quem me contratou no caso foi a Diana, ela fez uma entrevista comigo, porque eu fazia alguns trabalhos sociais na clínica particular, aí ela me convidou que tinha no quadro de funcionários, tinha uma vaga em aberto, como cuidador social noturno. Aí eu falei para ela que o salário não dava, eu falei assim para ela que se eu poderia, como era 12 por 36, nos dias que eu não estava trabalhando, se eu precisasse fazer algum bico, se teria problema na parte de pedreiro. Eu fui comunicado que não, desde que não afetasse o meu horário de trabalho. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Bom, você exerce a função de cuidador. Uhum. Você tem alguma formação para esta função? Não. Você não tem formação exatamente nenhuma? Não. A Reencontro contratou você, pôs você de cuidador, sem nenhuma formação, e você disse que trabalhou no período noturno, né? Oi? Você trabalhou no período noturno? Isso, período noturno. E nesse período você registrava cartão ponto, livro ponto, coisa assim? Tinha uma folha de presença. Você preenchia a folha de presença? Isso, com o horário de entrada, horário de saída e assinatura com a presença. Tá, você entrou em que mês de 2017? Eu entrei no mês 3. Mês Foi 3 dia de 9/3 de 2017. 9/3. E saiu? Eu saí no dia 21/1 de 2019 agora. Você pediu demissão ou demitiram você? Não, eu fui mandado embora. Posso falar o motivo? Se você quiser, fique à vontade. É porque, na verdade, como já foi dito aqui nessa casa, como foi citado
como funcionário fantasma, no caso fui eu que fui citado como funcionário fantasma, que teve sim uma sindicância da prefeitura, e eu fui ouvido sim, inclusive eu fui ouvido lá no centro de convivência, e foram feitas algumas análises e foi constatado que realmente eu não era um funcionário fantasma. Só que daí eu fui ficando desgostoso com tudo isso daí e acabei não me aplicando a fazer meus serviços direito, até que um dia a Diana chegou para mim e falou: olha, não tem mais condições, se você não está contente com o seu serviço, eu acho melhor você procurar alguma coisa que você se sinta melhor. Hoje você não tem nenhum vínculo trabalhístico a Reencontro? Não. Qual a clínica particular que você trabalhava? Você comentou aí que foi chamado porque trabalhava numa clínica. Não. Na verdade, eu fazia alguns trabalhos voluntários na clínica particular do Nilson. Só isso. Eu não cheguei a trabalhar lá. Eu só fiz alguns trabalhos voluntários só. Você trabalhou, o seu período junto com o coordenador Fábio são mais ou menos 5 meses. E nesses 5 meses ele não tomou conhecimento da sua existência lá, é isso? Na verdade, os horários eram diferentes. Porque, na verdade, assim, quando eu entrei como cuidador social noturno, ele começou a trabalhar como motorista. Não, estou comentando, eu falei o coordenador Fábio. Não, eu não tive conhecimento dele. Porque o período é mais ou menos 5 meses. Você não tinha conhecimento da existência do Fábio na instituição. Deixa eu explicar uma coisa. Para quem é cuidador noturno, o que acontece? Quando a gente chega para trabalhar às 6 horas da tarde, praticamente a casa toda já foi embora, quem trabalha na casa. Então, a parte da noite, quem fica lá é só o cuidador social noturno e a cozinheira, que ela fica até servir a janta, depois ela acaba indo embora. Então, você acaba, na verdade, não tendo muito contato com as pessoas da casa. Até porque, como eu fazia outros bicos durante o dia, então eu acabava não frequentando a casa durante o dia. Então, você só tinha contato, então, com o Anderson e só, na verdade. O contato que eu tinha mais era com o Anderson, que ele trabalhava junto comigo, de vez em quando com o Nilson e a Diana. E com a Paula também, depois, futuramente. Era mais esses contatos que eu tinha. Mas nesse horário de trabalho seu, com quem você tinha contato? Oi? No trabalho regular seu, de ir lá à noite como cuidador noturno, com quem você tinha contato? Era mais com o Anderson e com a Zuleika, que era a cozinheira. Por que você tinha contato com ela? Porque assim, no período da janta, o cuidador social, ele ajuda a dar a janta para os moradores. Entendeu? Então eu tinha esse contato com ela. Ô Marcos, que horário que você entrava mesmo? Oi? Que horário que você entrava para trabalhar? Às 6 da tarde, às 6 da manhã. Tá. Como cuidador, você poderia me explicar qual a real função nesse período noturno? Qual é a função do período noturno? O que você fazia de prática junto com os assistidos? A função do cuidador noturno é o quê? Você olhar a casa, né, se está em ordem, ajudar a dar janta, ajudar, no caso a cozinheira vai embora, aí você dá o café da noite, aí depois você tem que ficar olhando eles porque eles têm horário para dormir, que são as 10h30, você tem que fechar o portão, se houver alguma ocorrência, você tem que acompanhar a guarda na ocorrência. Por exemplo, se a ambulância for lá, você tem que acompanhar a ambulância também, você tem que fazer a ronda da casa, você tem que ver se eles não estão levando drogas dentro da casa, porque são pessoas que são muito, assim, elas estão na rua, você não sabe o que elas estão entrando dentro da casa, então você tem que tomar um certo cuidado, até porque você tem que ver se eles estão dormindo também, se eles não estão fazendo outra coisa. Então, uma série de coisas.
No teu tempo, quando você estava lá, o coordenador era quem? Na verdade, eu não tive contato. Então, Você não conheceu o coordenador? Não. Quem era psicólogo no seu tempo? Então, eu não tinha contato com essas pessoas, porque eu era cuidador Nunca noturno. ninguém chegou a conversar com você, o coordenador chegar a conversar com você para explicar como é que funciona? Nunca? Não. Quem conversava com você? Quem me explicou todo o funcionamento da casa, todo o organograma da casa, foi o Anderson. O Anderson. Isso. Sendo funcionário. Isso. Ele era o que lá? Ele era cuidador social igual eu. Cuidador social. Tá. Quem era presidente? Na época de Ana. Em 2017. Isso. E imagino eu que seja ela, porque foi ela que me contratou. Você não teve contato com a presidente? Não. Quem é a vice-presidente? Na verdade, essas respostas eu não tenho, essas respostas, porque é mais da Você parte entra numa administrativa. entidade para trabalhar e não conhece os membros, não tem contato com nenhum deles? Não, não falei que eu não tenho contato com nenhum deles. Eu falei assim que o horário dificulta tudo isso. Foi isso que eu disse. Porque eu não frequentava a casa durante o dia, eu frequentava a casa durante a noite. Durante a noite essas pessoas não estão na casa. São coisas diferentes. Se eu perguntar, o período que você trabalhou, o pagamento era feito em cheque ou transferência? No começo era pagamento em cheque, depois foi feito transferência bancária. A Reencontro nunca deixou de cumprir com os pagamentos no período que você trabalhou? Oi? A Reencontro nunca deixou de cumprir com os pagamentos no período que você trabalhou? Não. Sempre me pagou direitinho, um dia. Posso fazer uma pergunta? Qual é a relação de parentesco que você tinha com o Anderson? Com o Anderson, nenhuma. Nenhuma. E qual a relação do parentesco do Anderson com a Zuleika? Com a Zuleika, ele era filho da Zuleika. Era não, né? É filho da Zuleika. Certo. E qual é o parentesco do Nilson com a Zuleika? Nenhum. Nenhum. Ah. Quantos pacientes você cuidava? Em média na casa tem de 17 a 20, mais ou menos. Na verdade, não é dividido para cada uma porcentagem de paciente para cuidar. Na verdade, como são 2 cuidadores sociais, você tem que cuidar de todos. Teve alguma ocorrência que precisava da guarda? Que eu me lembre, não. Pelo menos no meu plantão e no do Anderson, não. Eu só quero lembrar que se teve alguma ocorrência, fica registrado lá, né? Eu falei que eu não Aguarda. me recordo. Não, mas no seu período, nesta hora, nesse período, no horário que você frequentava, entendeu? Que você estava trabalhando lá. Aham. Tá. Quem indicou o Dr. Marlon para você? Para mim, ninguém. Eu sentei aqui, ele estava aqui, perguntou se eu precisava de advogado, eu aceitei. Pela ordem. Presidente, Doutor, o senhor não pode falar, eu estou falando com ele. é uma tá? questão de ordem. O senhor Não, isso aí não é questão de ordem, eu estou perguntando para ele, tá? Vou só Isso. responder. Eu acredito que como ele é advogado da Reencontro, por eu ter parentesco com o Nilson, não sei se ele pode me... Você chegou a assessorar. conversar com o Nilson? Não, Você tem algum contrato honorário com o advogado? não. Não. Foi o Dr. Marlon que abordou você? Não, na verdade, ele estava aqui sentado. E eu perguntei se era seu advogado. Ele falou assim... Antes de começar, eu fiz esse questionamento. É seu advogado? Ele estava sentado, perguntou se ele podia continuar. Eu falei que podia. Então ele não é seu advogado? Não. Mas a Presidente, partir de só um agora minutinho. ele pode ser. Hã? Mas a partir de agora ele pode ser.
Presidente, pela ordem, o senhor está confundindo o meu só cliente. um minuto. É questão de ordem. Todas as Ó, pessoas... Doutor, o senhor não pode se manifestar. Como que eu não A posso? testemunha está sendo interrogada e a Mas testemunha isso não está é aqui pertinente à afirmando... apuração, querida. É pertinente ao caso se o presidente da CPI acha que é. Só que enquanto a testemunha está depondo, o senhor não pode se manifestar. Doutora, Ainda com todo mais a respeito, testemunha não me acabou censura. de falar que o senhor não é advogado dele. Não, deixa eu explicar direito. Eu falei assim, que eu sentei aqui, ele estava aqui. Ele perguntou se ele podia ficar sentado do meu lado como advogado, eu falei que sim. Então, a partir desse momento, ele se torna meu advogado. Mas a pergunta do presidente foi bem clara, se ele era seu advogado. É que eu entendi de outra forma, querida, desculpa. Então, ele não é seu advogado, só para ficar claro para a gente constar aqui. Não, ou é? a partir de agora ele pode ser. A partir de agora. A partir de agora Então, alguns minutos atrás ele não era. Era. Hã? Era. Era também? A partir do momento que eu sentei aqui, vamos esclarecer, a partir do momento que eu sentei aqui, ele se tornou meu advogado. Vamos lá, o Marco. É que fica muito confuso esse jogo, assim. O Marco, vamos ter uma pergunta. E eu não entendo nada disso, eu sou leigo, então... Vamos ter uma pergunta aqui. O período que você trabalhou de cuidador, por um período aí de praticamente 2 anos, né? Oi? Praticamente 2 anos, né? Você poderia me explicar, como cuidador, você deve conhecer qual a diferença de um assistido que é acolhido e um de pessoas em trânsito? Desculpa, não entendi a pergunta. As pessoas assistidas, que você cuidava à noite, como cuidador, você saberia me dizer qual a diferença de um acolhido e de um em trânsito, lá na Reencontro? Um deles? As pessoas que passam lá na Reencontro, você como cuidador sabe que lá tinha os acolhidos e os pessoas em trânsito, que passavam, até porque o contrato diz 20 acolhidos e 10 em trânsito. Você saberia me dizer qual a diferença? Ou nunca instruíram você de nada disso? Ou não tinha nenhuma diferença? Na verdade, para mim... eu não saberia descrever essa diferença. Quando a guarda te solicitava para você fazer, que tinha uma emergência, ele era acolhido ou era em trânsito? Não. Era em trânsito. Geralmente a guarda trazia para a gente, entendeu? Aí ele precisa... Porque assim, o portão ele fecha às 6 horas da tarde. Aí, quando a pessoa vai entrar para dentro de novo, ela só pode entrar com autorização. Ou seja, quem trabalha, quem chega com a guarda... É isso daí. Hoje na Reencontro tem algumas pessoas assistidas que já estão lá há mais de um ano. Eu não saberia precisar exatamente, mas tem pessoas que estão lá há bastante tempo. Você sabe dizer o nome de algum paciente que você estava lá, que você sabe o nome de um paciente? Porque você tem um relatório do paciente, não tem? Tem. Qual o nome de um? Nome de um? Tem um... peraí, deixa eu lembrar o nome dele agora. Que é em torno de 30 pessoas, né? Que você falou que acolhe lá mais ou menos, né? Tem um que, se eu não me engano, é Fernando o nome dele. Fernando o quê? Eu não guardo nome assim, sobrenome. Você não ficava com uma planilha de nome dos pacientes que estava lá? Não existia isso? Não, comigo não. Não ficava nada de documento, assim, de falar, olha, esses aqui são os pacientes, fulano, ciclano, você não acompanhava isso? Não. Nem para saber o nome da pessoa, nem para saber número de... para colocar lá de alimentação, quem comeu, quem fez almoço, jantou, essas coisas? Quem fazia isso era mais o Anderson, na verdade. Eu na verdade, eu ficava mais... como o Anderson tinha mais intimidade com as pessoas, ele estava lá há mais tempo, ele acabava fazendo mais isso e eu tomava conta mais do redor em volta da casa. Você auxiliava, você falou que você auxiliava na janta. Uhum. Aí você vezes, não... sim. Isso, como era o controle para entregar a janta para cada pessoa? Como era feito? Fazia
A gente, às vezes, a Zuleika deixava as coisas prontas e a gente entregando os lanchinhos ou a janta, as pessoas se serviam. A gente auxiliava elas. E você não consegue lembrar o nome de nenhuma pessoa? Então, eu falei que uma chamava Fernando, agora eu não sei precisar um nome, porque é uma rotatividade muito grande de pessoas dentro da casa também. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Marcos, para mim entender aqui. Se você tinha lá 20 pessoas no período da manhã, elas tomaram café da manhã, saíram da reencontro. Ao retornarem à tarde, estou entendendo que esse é o procedimento, muitas retornam à tarde para vir dormir ali. A hora que eles vinham dormir, você que entrou à noite, tinha uma relação, nome de pessoas que estavam no período da manhã para saber, olha, eu tinha 20, só retornou 10. Aí, existia alguma ação da reencontro quanto a isso, ou ficava a mercê, se amanhã ele vir ou não? Como é que procedia esse trabalho? Para saber se ela estava lá de manhã até... porque assim, eu entendo assim, se eu tinha 20 pessoas de manhã, e você tinha um cuidador de manhã que, após o café da manhã, provavelmente eles saem. À noite, eles retornam. Muitos fazem isso. À noite, quando retornam, você, como cuidador, você não tinha uma relação de nome de pessoas lá, até para você falar, olha, eu de manhã tinha o José, o João, o Pedro, o Pedro não veio à noite, né? E uma vez que ele está sendo assistido, a reencontro tinha alguma ação em relação a isso ou simplesmente fechava o portão? Eu, particularmente, não me lembro disso, Tá. para ser sincero. Você relatou aqui que você cuidava ao redor, de cuidar e acionar a guarda, coisa assim, né? Eu perguntei se houve alguma ocorrência, né, de guarda e até o local. Houve? Já chegou? Quando você estava lá, chegou a acontecer isso? É o que eu falei, no meu plantão, não. Tá. Que eu me recorde, não. Aí você relatou que os guardas levavam alguns pacientes para lá. Sim. No teu tempo já chegou a guarda levar o paciente Não, lá? eu não falei que a guarda levava algum paciente. Eu falei assim, que eram essas pessoas que teriam autorização para entrar na casa, depois do fechamento do portão. Tá, a guarda nunca chegou a levar paciente no horário que você estava? Que eu me recorde, não. Nem para atender uma ocorrência, esse horário? Não, nunca. No meu horário nunca aconteceu ocorrência lá. Para a guarda ter que ir lá. Eu só quero que a guarda, né, ela fica com registro disso tudo, né? Se aconteceu alguma ocorrência, Sim. tá? Deixa eu ver se consigo contribuir. Houve alguma ocorrência dentro da reencontro que houve a necessidade da guarda estar presente algumas vezes ou não? Não. Foi isso que eu especifiquei. No meu plantão, não. Tá, ok. Pelo menos que eu me recorde, não. A guarda poderia encaminhar paciente para lá? Se a guarda poderia encaminhar paciente? Isso, morador de rua. Tem um morador de madrugada passando frio, ele poderia pegar e levar lá? Que eu saiba, não. Eu não tenho essa informação se a guarda poderia. Eu sei que alguns que moravam lá, quando, tipo assim, se a guarda tivesse que levar alguém, é porque eles já estavam lá. Porque não é só você chegar lá e entrar lá dentro. Não é assim que funciona. Porque tem uma assistência social e é elas que vejam quem pode estar lá dentro. Até para entender. Então, né, se você tinha uma pessoa assistida, ela não voltou para reencontro à noite, por algum motivo teve uma ocorrência noturna, a guarda abordou, como ela já é assistida para reencontro, então a guarda levava até reencontro. Mas a guarda não abordava uma pessoa a primeira vez e já levava para reencontro. Não. Tá, ok. Qual era a sua atribuição lá dentro, então? Como assim? Atribuição, qual que era o seu serviço lá dentro, na entidade? Cuidador social. O que você fazia? Eu quero saber, explica para mim o que você fazia lá. Com os pacientes, me explica como era feito. Não, era fazer ronda da casa, por exemplo.
quando eles estão dormindo, você tem que fazer uma ronda em volta da casa para saber se estão todos dormindo, se não estão, o que eles estão fazendo, se tem alguém que acorda no meio da noite, se está andando para o meio da casa à noite. Essas coisas. E quais as atividades essas pessoas assistidas faziam? Você sabe me dizer? Quais atividades que elas faziam? Isso. À noite elas não fazem atividades, elas jantam, depois elas tomam o café da tarde e depois elas vão assistir, jogar um dominó, coisa desse tipo. Então, pergunta aqui. Posso perguntar só um minutinho? Ô Marco, André, você chegou a trabalhar junto com o Sérgio Costa? Não. Trabalha de... Não. Ele trabalhava durante o dia e eu trabalhava à noite. Pergunto fora da Renascer. Trabalho de construção, você chegou a trabalhar com ele? Tá. Não, já cheguei, sim. Que período que você trabalhou com ele na área de construção? Que períodos você trabalhou com ele na área de construção? Na área de construção, na verdade, eu trabalho hoje, né? Você começou a trabalhar a partir de quando? Depois que eu saí da Reencontro, eu comecei a fazer alguns bicos com ele. Antes você não trabalhava, nesse período que você estava na Reencontro e fazia 12 por 36, você não trabalhava? Não, com ele não. O período que você trabalhava, então, era das 6 da tarde às 6 da manhã. Uhum. Quem assumia o seu lugar quando você saía? Quem ficava no seu lugar? Das 6 até as 6 da tarde seria, mais ou menos? Era o Ronaldo e o Leandro. O Ronaldo e o Leandro? Quando eu e o Anderson saía, o Ronaldo e o Leandro assumia. E como é que era a passagem de serviço seu para eles? Esperavam ele chegar e falavam, o relatório é esse aqui, aconteceu isso? Como é que era essa passagem? A gente tinha que esperar o outro chegar e ele perguntava se houve alguma coisa ou não. E ele assumia o posto dele e a gente ia embora. Tinha algum relatório escrito para passar? Alguma ficha de Não, tinha um livro de presença? ocorrência. Quando tinha uma ocorrência, a gente tinha que registrar a ocorrência nesse livro. Certo. Só isso. A verdade é a ocorrência ficar registrada no livro. Você já chegou a registrar alguma ocorrência? Não, falei que no meu plantão não. Tá. Você falou aqui no depoimento que você acompanhava também a guarda, né? Não, eu não acompanhava. Nunca acompanhou a guarda, então? Não. Eu falei assim, o cuidador noturno, ele não acompanha a guarda. Quem acompanha a guarda é o cuidador diurno. Ele sim. Tá. Já chegou, no período que você estava lá, já chegou alguém da Secretaria da Assistência Social fazer um trabalho de fiscalização lá? Que eu me lembre, eu não sei da onde que era. Uma vez que a gente estava trocando de turno, teve um pessoal da prefeitura que compareceu lá. Não sei quem era. Você sabe o nome? Não. Não sabe o nome também. Tá. Quando foi falado que seu nome era funcionário fantasma, você relatou que foi até a secretaria porque foi chamado? Não fui na secretaria, eu fui chamado aqui no centro de convivência. Então, lá é a secretaria da assistência social, tá? Uhum. Então, você chegou até lá. Eles foram até o local à noite para saber se você realmente trabalhava nesse período? Então, foi nessa época que eu estou relatando que eles foram na troca de turno. Agora, eu não sei quem era, não conheço as pessoas, não tenho conhecimento de quem era. Tá, mas em 2017 eles chegaram aí, lá para ver se realmente você trabalhava nesse horário? Não, em 2017 não. Em 2018 eles chegaram aí lá para ver se realmente trabalhava? Depois da ocorrência, sim. Da sindicância? Isso. Que inclusive foi até comprovado que eu não era um funcionário fantasma, que eu realmente trabalhava. E você não lembra o nome da pessoa que você falou lá, o que foi até a Reencontro? Que foi até Reencontro, eu não sei quem é, eu não a conheço. Quem me atendeu aqui foi o Dr. José. Tá, mas a pessoa foi lá para saber se você era fantasma e não conversou com você? Não. Não conversou com você? Ela só conferiu quantas pessoas estavam trabalhando. E não perguntou o nome para você, nada? Não.
Quem foi que atendeu essa pessoa, que foi de madrugada lá, 6 horas da manhã? Não foi às 6 horas da manhã, foi durante o período da tarde. Eu também não sei nem se ela era da prefeitura. Eu não posso verificar, atestar isso para você que realmente era. Chegou uma pessoa, perguntou quantos funcionários tinha trabalhando, e conferiu a casa e saiu. Não chegou a conversar com você? Não, quem conversou com o Anderson só. Só com o Anderson? Só com o Anderson. Tá. E com quem que você conversou na secretaria da Assistência Social? Com o Dr. José, foi ele que tomou meu depoimento. Foi ele que pegou seu depoimento. Ele não chegou a ir até a entidade à noite para saber se realmente era você? Não. Não? Não. Tá. E depois só teve essa vez que alguém foi lá na secretaria, da secretaria foi até a Reencontro à noite? À noite, que eu me lembre só. Tá, após a abertura da CPI, tá, que foi esse ano, foi alguém da prefeitura à noite para saber se os funcionários trabalhavam lá? Não sei te responder isso, porque quando começou a CPI eu já não trabalhava mais. Qual que foi o prazo que você saiu? Eu saí em janeiro. Em janeiro, tá. E o ano passado, à noite, novembro e dezembro, chegou alguém lá? Não. 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 Quantas pessoas você viu da prefeitura fazendo fiscalização à noite? Da prefeitura mesmo, falar que era da prefeitura, eu não me recordo de ninguém. Tá, você ficou o período... Eu sei que eles foram no período diurno. Diurno eu sei que eles foram, porque foi comentar, o Anderson comentou comigo que depois da sindicância que teve da prefeitura, eles estiveram no período diurno, eles foram lá certificar se estava tudo certo. Não, eu estou falando você. Quantas vezes você viu no seu horário de trabalho funcionários da prefeitura indo até o local? Nenhuma. Nenhuma? Tá bom. Gostaria de dar suas últimas palavras? Eu gostaria, com relação a isso de funcionário fantasma, que nem o Felipe falou que não tinha conhecimento de mim. Não, praticamente ele não tem mesmo, porque o meu horário é completamente incompatível com o dele. Então ele não pode atestar que eu sou um funcionário fantasma se o horário é completamente diferente. E a mesma coisa o Leonardo, o horário dele é completamente diferente do meu. Como que ele... Ambos falaram aqui nessa mesa que não foram à noite conferir se o cuidador social da noite estava trabalhando ou não. Os dois falaram a mesma coisa. Então, eles não podem atestar, se eles não conferiram, que eu sou um funcionário fantasma. Até porque os horários são completamente diferentes. Mais alguma coisa? Muito obrigado, tá? Obrigado.